E aí, meus colegas? Hoje nós vamos conversar sobre o planejamento do meu casamento. Eu já postei pra vocês aí a parte 1 desse planejamento. Eu já visitei um local, foi aqui perto da minha cidade, onde eu moro, tá? O lugar era legal, tinha buffet incluso, drink, DJ, só que o lugar era pequeno. A gente achava, eu e Sérgio, a gente achava que o casamento ia ser para 100 pessoas, no máximo 120. Quando a gente foi colocar na ponta do lápis, sabe quantas pessoas que deu? 157. E isso porque a gente esqueceu algumas pessoas, que depois a gente estava conversando e viu que vai ficar por torno de 170, 180. Então não dá pra gente fazer nesse lugar. E tava, tipo assim, quase fechado lá. A gente já tinha pedido pro cara pra fazer o contrato. A gente quase que tinha mandado o adiantamento pra reservar a data. Ainda bem que a gente não mandou. Aí, beleza, né? Depois disso, a gente falou, nossa... E, tipo assim, nesse momento que a gente ia fechar com esse cara, já tava um ponto de ter tudo. Porque se a gente fechasse com ele, a gente ia ter local, data, buffet, drink, DJ, decoração. Não ia precisar de mais nada. Aí agora a gente não tem nada. A gente só tem uma data e um sonho. E aí, o que acontece? Vou contar pra vocês as atualidades. Eu e Sérgio, a gente ficou pensando, tentou pesquisar no Instagram vários lugares e tal. E a gente queria lugar ali na região de Belo Horizonte. As coisas em Belo Horizonte, Nova Lima, muito caras, muito caras. Tipo assim, por tá difícil de decidir, casamento é muita coisa que você tem que pensar, muita coisa. Aí a gente deixou um pouco pra lá, sabe? E nisso era o quê? A gente começou a olhar em fevereiro. Nós já estamos em junho e não decidimos nada. Então a gente, querendo ou não, apesar de ser um casamento só para o ano que vem, a gente está um pouco atrasado, porque a gente não tem nada. O que a gente pensou? Vamos tentar olhar uma cerimonialista. Vou contar para vocês as histórias da cerimonialista. Conseguimos o contato de uma cerimonialista que foi de indicação de uma conhecida. E aí a gente entrou em contato, ela tem muitos seguidores no Instagram. Entramos em contato e aí ela mandou pra gente apresentação, né? A gente gostou bastante dela, só que o preço dela era bem salgado. E a gente pensou assim, se o preço dela é salgado é porque ela é muito boa, e porque ela tem uma equipe boa e tal, e porque ela vai fazer tudo. Aí, conversando com meus pais, tudo, a gente pensou, vamos fechar essa dona. Falamos com ela, estavam fechando já, ela mandou o contrato. Quando ela mandou o contrato? 18 páginas de contrato. Além do valor inteiro que a gente teria que passar para ela, né, pagar pelo serviço dela, tinha tanto de adicional. Tinha adicional por quilômetro rodado quando ela for fazer visita, sabe, no local. Tinha valor a mais se a gente mudasse de data. Adicional de data não, né? Mudança de data, sabe? Sendo que a gente até colocou lá, quando a gente foi conversar com ela, a gente falou assim, olha, a gente quer essa data, mas se a gente achar um lugar muito bom que não tem essa data disponível, a gente não liga de trocar de data. E aí a gente pensou assim, nossa, eu já vou pagar isso tudo, ainda tem que pagar um tanto de... Gente, mas era muito adicional. Tipo assim, se a gente lá no dia do evento faltasse alguma coisa pra equipe dela, a gente tinha que pagar um adicional. Tinha que pagar hospedagem e alimentação da equipe dela toda, hospedagem. E, tipo, não é longe dela, entendeu? Não é uma pessoa de outro estado. Aí a gente pensou, tá, vamos pensar. Nisso, eu mandei mensagem pra minha professora de inglês, que ela fez o casamento dela lindo. Perguntei ela sobre a cerimonialista dela. E ela me passou o contato, né? Eu entrei em contato com a cerimonialista dela. Gente, na hora a mulher já respondeu a gente, falou que estava tendo uma promoção, que se fechasse o pacote completo com ela, ia ganhar um bônus. Depois eu conto pra vocês qual que é o bônus. E convidou pra gente pra um evento também que vai ter de noivos, um café da manhã de noivos, que vai juntar noivos com os fornecedores. Fez uma promoção pra gente do pacote completo, fez uma reunião com a gente. Quando a gente falou que estava interessada, ela, vamos conversar melhor pra vocês entenderem a nossa empresa. E aí a gente fez uma reunião, eu e o Sérgio, a gente fez uma reunião com ela, e ela super explicou como que funcionam as coisas, o que elas fazem, o que elas não fazem, sobre os valores e tal. A gente ficou super interessado. Quando a gente pediu ela o contrato pra gente dar uma lida, gente, 2 páginas de contrato. E nesse contrato tem escrito lá que a gente vai fechar o contrato por uma data. Mas se a gente precisar de trocar a data, eles cobrem, sem custo adicional, até 12 meses depois da nossa data. Ou seja, o nosso casamento é para 2027. Até 2028, se a gente quiser trocar de data, a gente pode, de acordo com a disponibilidade dela, né? Porque, lógico que a gente vai trocar de data, mas se ela não poder no dia, não tiver equipe, não tem como.
Mas assim, ela é super gente boa, super gentil. Por isso que eu acho que é super diferente quando o contratado conversa com o cliente, sabe? Entra em contato, entende as prioridades e tudo. E não só aquela coisa robotizada. Porque a outra pessoa, o outro profissional, não teve conversa com a gente. Foi só, tipo assim, eu mandei contato, mandei mensagem pra ela mandou a proposta, eu falei que estava interessada, ela perguntou a data, meus dados e mandou o contrato. Não teve pergunta, não teve nenhuma ligação, nada. E essa foi totalmente diferente. E na mesma hora que a gente fechou o contrato, já botou a gente num grupo de WhatsApp com a equipe dela. Já fez uma reunião no mesmo dia para alinhar expectativas e já mandou pra gente, porque agora a gente tá na etapa de procurar lugares. Já mandou pra gente uma gama de lugares pra gente correr atrás, pra gente investigar e ver se a gente quer. E eles vão marcar pra gente a visita, vai marcar a visita com os locais tudo perto pra gente visitar no mesmo lugar, vários lugares. Eles vão correr atrás de tudo. Eu tô super feliz, super feliz. E aí estamos nesse pé no casamento. A gente tinha quase tudo, agora a gente não tem nada. Agora a gente tem alguma coisa, porque agora a gente tem uma cerimonialista para ajudar a gente, uma equipe de cerimonialistas para ajudar a gente. E a gente tá muito empolgado. E eu tô querendo postar as coisas, o planejamento do casamento, os lugares que eu vou visitar, o buffet, a degustação, todos os perrengues eu tô querendo postar aqui. Comenta aí se vocês querem assistir esse tipo de vídeo e mostrar pra vocês o quão dor de cabeça é planejar o casamento. Eu não sabia que seria assim. Eu achei que seria mais fácil. E aí estamos nesse pé. Essa semana já vai ter novidades, porque a gente vai nesse evento do café da manhã com os fornecedores e a gente vai marcar a visita já nos lugares. Eu vou gravar para vocês a visita dos lugares e tem muita coisa boa aí por vir, tá? Então eu quero que vocês curtem, se inscrevam se vocês querem participar dessa saga, me ajudar. Se vocês têm indicação de qualquer lugar aqui da região de Belo Horizonte, manda aqui nos comentários. Eu espero que vocês acompanhem. Um beijo para vocês, meus colegas, e até o próximo vídeo.